Professor César Ferraz, mais uma aula de História, com a aula de hoje, Igreja Católica e Cultura Medieval, correção das atividades. Vamos para a primeira pergunta? Qual a origem da Igreja Católica? Em 391, o imperador Teodósio do Império Romano proclamou o cristianismo como religião oficial. Então nós sabemos que antes disso o cristianismo não era mais perseguido, até o ponto no passado distante que era extremamente perseguido. E nós temos o exemplo do imperador Nero com seus sacrifícios de cristãos. Ok? Agora, lembrando, a Igreja Católica, ao tornar-se oficial, assumiu toda a estrutura do Império Romano em todo o território do Império Romano. Europa, Norte da África, a Ásia Próxima. A Igreja cristã, portanto, a Igreja Católica, já nasce com o poder do Império Romano. Segunda questão: como era o argumento da Igreja Católica para a origem do seu poder teológico? A Igreja Católica tinha um argumento, uma explicação para se impor espiritualmente aos fiéis, fossem eles senhores feudais, reis, burgueses ou servos. Qual era esse argumento? O apóstolo Pedro, que continuou a Igreja, teria sido o primeiro Papa. Os papas têm o poder de Deus e desobedecê-los era condenação ao inferno. Então Cristo teria escolhido Pedro, o apóstolo, como continuador da sua obra. Pedro teria sido a rocha sobre o qual a igreja teria sido erguida. Ele teria a chave do reino dos céus e da terra. Então, sendo ele o continuador da igreja, aquele que Pedro escolheu para continuar a obra, também teria sido aí o continuador dessa escolha de Cristo. Então Pedro, sendo o Papa, o Bispo de Roma, foi o primeiro Papa e o sucessor de Pedro também, o próximo Papa, e assim até chegar ao nosso período aí que nós estudamos, Igreja Católica do período medieval. Então, desobedecer ao Papa era desobedecer diretamente a Deus, ou seja, uma possível condenação ao inferno para a população da Europa medieval, nem pensar. 3. Qual a origem do poder econômico da Igreja Católica? A Igreja Católica não possuía só um poder espiritual, só controlando mentalidades. A Igreja Católica possuía um poder real e era também um poder econômico. A Igreja Católica foi proprietária de quase 60% das terras da Europa. Bispos, arcebispos e abades e cardeais eram senhores feudais, donos de terras riquíssimos, terras vastas, com inúmeras plantações. E também tinha uma outra fonte de renda, a venda do perdão, as indulgências. Então quem pecasse chegava até essas autoridades pedindo perdão e era negociado esse perdão com doação de terras ou dinheiro. Ok? Quarta questão: como se dividia o clero católico? A Igreja Católica tinha uma divisão, também uma divisão quanto às suas funções, né? O clero secular, que lidava diretamente com os fiéis, com o mundo, administrando os bens, eram os padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa. E o clero regular, os monges e os abades, dedicados à oração. Dentro dos monges nós temos os monges copistas, lembrando, aqueles que transcreveram as ciências, a filosofia da Grécia e Roma antigas para a atualidade, para o latim.
E também tínhamos uma outra divisão. O alto clero ligados ao poder econômico e ao poder político, grande influência sobre os senhores feudais e reis, interferindo na política, sim. Os bispos, abades, cardeais, arcebispos e o próprio Papa, líder supremo da Igreja. E o baixo clero, que lidava diretamente com os camponeses e os trabalhadores das cidades, os padres e os monges. Então, essa foi a aula de hoje, correção das atividades, Igreja Católica e Cultura Medieval. Professor César Ferraz, sua aula de História. Até mais.